População de rua, essa oposição de rua tem dificuldade em enxergar alguém que os represente? Quer dizer, pode ser que tenha que surgir um novo partido? Ou é possível, na sua avaliação, fazer essa costura entre a oposição de fato, que é a das ruas, e a de direito, que é aquela eleita? Não, então, são duas coisas. Uma coisa não elimina a outra. Já está existindo uma costura entre os manifestantes, vamos dizer assim, e os grupos que convocam as manifestações, e os partidos de oposição. Isso já está existindo porque os manifestantes... Porque as ruas engoliram a oposição, né? Eles chegaram à conclusão de que não há impeachment sem um Congresso, algo que eles poderiam ter aprendido antes. Por outro lado, principalmente no caso do Movimento Brasil Livre, que é um dos grupos que convoca as manifestações, nitidamente o que eles pensam não tem representação partidária no Brasil. E aí eu não trato do impeachment, eles pensam muito mais do que isso. Eles são um grupo liberal, do ponto de vista político. E não existe um partido liberal, moderno no Brasil. Então, talvez a gente esteja assistindo, ao surgimento de um partido de centro-direita, liberal e democrático no Brasil, a partir desses grupos nas ruas. Eu acho que isso seria positivo, não porque eu seria desse partido, não seria, mas porque é um espaço vazio na política partidária brasileira. A política partidária brasileira tem um partido grande de esquerda nacionalista de tipo latino-americano, que é o PT. Tem dois partidos, pelo menos, talvez três, que se aproximam da social-democracia europeia, o PSDB, o PPS e o PSB, mas não tem nenhum partido ocupando esse espaço dos partidos liberais conservadores que existem na Europa e nos Estados Unidos. Mas isso existe no eleitorado brasileiro. Quer dizer, a população brasileira tem essa corrente de pensamento que não é insignificante. Agora você, que já foi militante da Libelu, né? Liberdade e Luta. Liberdade e Luta, né? Que teve na sua raiz aí o pulsar de esquerda. Quando olha, né, o que aconteceu com o PT, quando olha o que aconteceu com os ditos partidos de esquerda, quando olha esse governo... Aliás, esse governo é de esquerda? É de esquerda latino-americana, é preciso qualificar. Esse não é um governo de esquerda social-democrata, né? Ele também não é um governo de esquerda clássica que se preocupa com a universalização dos direitos sociais. Né? É por isso que saúde e educação no Brasil continuam tão mal assim. Isso jamais foi prioridade dos governos de Lula e de Dilma, diferente de Bolsa Família, que foi uma prioridade, mas direitos universais, educação, saúde, transporte, isso nunca foi prioridade do governo. Então, ele é um governo de esquerda no sentido da esquerda latino-americana, que é nacionalista, anti-americana e que acredita na ideia do capitalismo de Estado, ou seja, de um capitalismo baseado na aliança entre o Estado e uma elite do alto empresariado nacional, né? É a esquerda Odebrecht, eu diria. Né? Esquerdinha bem caviar, né? É a esquerda Odebrecht. E você, Demétrio, hoje, se considera de esquerda, de direita, em cima do muro, como o PSDB às vezes? Olha, as minhas simpatias estão com uma esquerda de tipo social-democrata, com uma esquerda de tipo europeu. Eu acho que o Brasil tem um problema muito sério de desigualdades e de exclusão social. O Brasil tem um problema muito sério de universalização de direitos sociais, tem um problema muito sério de saúde, educação, transporte. São coisas fundamentais para o Brasil se tornar um país decente, né? Um país de classe média, que é o que a esquerda social-democrata quer, um país de classe média. Então, eu acho que esses problemas estão colocados para o Brasil e que a solução para esses problemas implica, né, que você tenha mais Estado em certos setores, como saúde, educação e transporte, e, ao mesmo tempo, menos Estado em certos setores, como
o estímulo à grande empresa, o subsídio à grande empresa. Eu acho que deve ter menos Estado e mais concorrência, mais mercado, né? Então eu sou de uma esquerda estranha para a América Latina. Essa esquerda quase não existe. Estranha, sensacional. Essa esquerda quase não existe. Ela é fraca na América Latina, porque as lições que a social-democracia aprendeu na Europa com o fracasso do comunismo, a esquerda não aprendeu na América Latina. Aqui, nós assistimos de muito longe o fracasso da Revolução Russa, da União Soviética, e ficamos impressionados com a epopeia da Revolução Cubana. Então, à sombra da epopeia da Revolução Cubana, na caverna da epopeia da Revolução Cubana, a esquerda latino-americana continuou dramaticamente atrasada, né? E não aprendeu as lições que a esquerda europeia aprendeu tão claramente. Numa entrevista, se não me engano, em abril no Roda Viva, Demetrio, você disse que extinguir um partido político não seria uma boa ideia, porque o partido faz parte da história, ajuda a contar a história do Brasil, né? Quando isso foi questionado em relação à extinção em relação ao PT. Do PT, né? Olhando... Eu falei mais do que isso. O que eu disse, na verdade, é que extinguir o PT significa extinguir uma parcela da opinião pública brasileira. Vamos entender isso. O PT representa uma parcela não tão grande quanto representava, hoje bem menor do que a sua representação no Congresso, como as próximas eleições vão deixar claro, mas representa uma parcela verdadeira, real, dos brasileiros. Eles não são estrangeiros, eles não vieram de Marte. Então, obviamente, extinguir o PT exigiria um ato de força. Na democracia não se vai extinguir o PT, né? Mas ele vai pagar eleitoralmente e politicamente pelo que fez. Você acha que a história dá conta disso? Porque, por exemplo, o movimento comunista acabou, a UDN também acabou. E a história continua contando essa história. Você tem um partido que tem um esgotamento por si só pelos personagens que representam esse partido. Aí a gente pode ir lá no meio da filosofia, da política, mas não é disso que eu estou falando. Quando você pensa em PT, você pensa em Lula, você pensa em Dilma. Esses são os dois grandes personagens do Partido dos Trabalhadores. Dilma é a presidente mais impopular da história. Lula está sendo responsabilizado pelas pessoas. Ainda assim, manter esse partido, você acha que ajuda a nossa história? Porque se levarmos a legislação no ponto ali, né, por A mais B, preto no branco, há subsídios para legalmente extinguir um partido condenado por corrupção. Não, mas veja, vamos então por partes, como o Jack, o Estripador, fazia. Né? O que eu acho sobre a existência ou não do PT é pouco relevante. Importa o que o PT acha. Quer dizer, se um grupo político quer fazer um partido, tem direito de fazer um partido, e se os outros acham que esse partido não deve existir, isso na democracia é irrelevante. O partido pode existir porque na democracia ele tem esse direito. Depois, as condenações por corrupção não são condenações de um partido, são condenações de lideranças, de uma direção. É um erro dizer que o PT é uma quadrilha. Nós podemos até chegar à conclusão que a direção do PT atual, ou a direção do PT na hora do mensalão, ou na hora do petrolão, se comportou e funcionou como uma quadrilha. Podemos condená-la até inteira. Mesmo assim, o PT não é isso. O PT não é a sua direção. O PT são os seus militantes, o PT são os seus apoiadores, o PT são os seus ativistas, o PT são os seus eleitores. Né? Ele pode trocar toda a sua direção e começar de novo. Nós temos vários exemplos de partidos no mundo que sofreram crises terríveis, reviram a sua história, trocaram a sua direção, mudaram o seu programa e começaram de novo, né, sobre um mármore limpo, vamos dizer assim. Então nós temos vários exemplos desse tipo. Também temos exemplos de partidos que acabaram. Eu não estou dizendo que isso é uma impossibilidade. É possível que os eleitores decidam que o PT acabou, mas só os eleitores podem decidir isso. Eu não acredito que os eleitores vão decidir isso. Eu acho que o PT vai viver uma longa crise, né? E eu digo longa porque as velhas lideranças do PT
não vão ajudar em nada o PT a se reformar. Ao contrário, lideranças como Lula, Zé Dirceu, só vão atrasar a reforma necessária, né? O peso político, histórico que eles têm no PT vai atrasar uma revisão necessária, mas eu acho que o PT vai acabar fazendo essa revisão necessária, e eu acho que ele tem um lugar na história do Brasil, não por causa do passado, acho que ele tem um lugar na história do Brasil porque o que ele pensa tem repercussão numa parcela da opinião pública. Então acho que ele será um partido. Eu duvido que o PT volte a ser o partido mais importante do Brasil, como ele foi durante 10 anos. O pior do PT hoje é o Lula? O pior do PT é o Lula, e não é de hoje. O pior do PT é o Lula porque, desde o final dos anos 90, né, Lula passou a comandar o PT de uma maneira quase totalitária, né? Isso se aprofundou depois que ele chegou no governo, mas isso veio de antes dele chegar no governo. Isso se aprofundou depois dele chegar no governo, com dedaços, né? Com a indicação: Dilma será a minha sucessora, Fernando Haddad será o prefeito de São Paulo, eu vou inventar, né, quem é o novo prefeito. E essa liderança que acabou controlando o PT de uma maneira intensa, praticamente sufocou o partido, é uma liderança que, ao mesmo tempo, conduziu o PT para o Petrolão e provavelmente conduziu o PT também para o Mensalão. Né? Não há provas no caso do Mensalão, no caso do Petrolão começam a se reunir indícios disso, mas independente da responsabilidade criminal ou não, a responsabilidade política de Lula é completa nos dois.